gente vai começar a nossa conversa aqui, né? Vamos falar sobre homeopatia. É uma especialidade médica que já existe aí há mais de 200 anos, tem seguidores fiéis, mas ainda gera muitas dúvidas e por isso que hoje a gente vai bater um papo com o médico Dr. Juarez Furtado para falar desse assunto. Tudo bem? Tudo bom, Flávia? Seja bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Para a gente ser bem didático, né? Eu comecei com uma frase que a gente ouve muito falar, que a homeopatia, ela trata o doente e não a doença. Isso é verdade? É verdade, é verdade. A gente, cada dia que encontra os pacientes, a gente descobre e observa que as dores, elas podem ser semelhantes, mas a origem, o que leva ao processo de ter uma dor ou uma doença é muito individualizado. E aí, com a homeopatia, existe a possibilidade da gente olhar para um paciente e entender a dinâmica desse paciente, como ele adoece e como ele se mantém saudável, e utilizar medicamentos que não são, digamos, que não são materiais físicos, não são ponderais. Você não dosa, você não pesa os medicamentos, né? Porque eles trabalham não no nível bioquímico, eles trabalham com o nível energético, por exemplo. E esses medicamentos, assim, como que a gente pode explicar para o pessoal de casa? Eles são feitos do quê? Eles têm uma tecnologia. A técnica de se preparar um medicamento é o seguinte: a gente vai se diluir um medicamento. Você pega uma planta, então você pega a camomila. Você dissolve ela, você espreme ela com um pouquinho de álcool e você prepara ali uma tintura. Essa tintura que é próxima daquele chá de camomila que a vovó dava e receitava, né? Aí você tem aquela tintura e você vai ter vários frasquinhos com água destilada, água limpa, onde você vai trabalhar uma gota num frasquinho e aí você vai fechar esse frasquinho e você vai levar ele a um movimento. Quando você põe a água em movimento com a substância dentro, e à medida que você vai diluindo, cada vez mais você tira uma gotinha de um e vai fazendo isso, a gente vai desprendendo na água os campos vibracionais energéticos que constroem aquela matéria, aquela planta. Ou seja, a memória que construiu a camomila na natureza fica na água. E o que nós tomamos é essa memória, é esse campo energético. Ela é mais usada em patologias mesmo, em doenças, ou na prevenção? Nas duas coisas. A gente pode trabalhar tanto tratando doenças quanto mantendo e prevenindo doenças. E ela entra em vários tipos de doenças, desde a física, Flávia, até a mental, emocional. Inclusive nessa emocional são as campeãs hoje em dia. São as campeãs hoje em dia. Ansiedade, depressão. Tudo isso, né? E esses distúrbios, o próprio autismo, hiperatividade, déficit de atenção, são também preenchidos e são tocados pela homeopatia. A homeopatia é muito interessante porque, além de como ela não tem a massa, não tem ali a matéria do medicamento, você dificilmente pode gerar efeitos colaterais. O grande problema hoje da medicina tradicional é que, através da bioquímica, o que a gente faz? A gente conserta um lado e estraga o outro. Para você ter uma ideia, a terceira grande causa nos Estados Unidos já levantado de morte, digamos, em paciente é intoxicação medicamentosa. Ou seja, né, porque infelizmente a gente ainda pega a dica da receita do vizinho para tomar, para tratar aquela dor de cabeça, para tratar aquela azia. Então o que acontece é que, dentro da homeopatia, a gente tem possibilidades de individualizar, reconhecer esse paciente e tocar nele numa maneira que não é só no corpo físico. Você sabe que os antigos, em várias linhas, medicina chinesa, antroposófica, o ser humano ele não é visto como um corpo só, nós temos mais que um corpo. Para você ter uma ideia, nós temos um corpo que sente o mundo. Esse corpo que sente o mundo, e que é o que inclusive é onde inicia a maioria das dores ou das doenças, ela é a alma desse ser humano. A alma que do latim vai dar psiché, que vai dar psicologia. Uma psicóloga, ela é médica de alma. Ela é médica que entende dos sentimentos de uma pessoa. E esses sentimentos, quando não são trabalhados, as psicólogas que o digam, quando eles não são trabalhados, eles literalmente vão tocar e doer na nossa carne, vão doer na nossa vida, vão tocar na nossa parte viva. Uma pessoa que já está fazendo o tratamento com os medicamentos, como que eu chamo? Tradicionais, alopáticos. Isso. Pode claro. tratar com homeopatia também? E muito boa pergunta. E não só pode, como deve. E como também a gente associa. Eu tenho, por exemplo, eu acompanho lá pacientes, eu trabalho com famílias, né, Flávia, adultos e crianças, apesar de ter a pediatria. Mas eu pego muito pacientes com câncer lá, por exemplo. E o câncer, é óbvio, você vai precisar em alguns momentos atuar com uma químio ou com uma rádio. Às vezes você está num estágio complicado, mas o que nós podemos fazer? Nós podemos acrescentar elementos para nutrir principalmente
principalmente, o que a homeopatia mais e melhor faz? Ela toca nesse médico interior que a gente tem. Na verdade, quando nós adoecemos, nós temos a capacidade de, 90% das vezes, a gente se reorganizar e nos curarmos. Nós temos, na verdade, o médico que cura está dentro da gente, não está na farmácia e nem é o médico que está atrás da mesa. A gente tem alguns elementos que ajudam no processo de cura. A homeopatia, ela vai tocar num corpo chamado corpo vital. Ele vai tocar no médico da gente. E esse médico vai ser acordado para começar um processo de recuperar-se daquele fator que levou ele a adoecer. Então, por isso que é fantástico. A gente consegue trabalhar nas causas, na prevenção e somar com a alopatia. Né? Eu tenho vários pacientes que chegam lá com aquelas caixas de remédio e no final de uma jornada a gente vê que ele ficou com 1, 2, né? Porque às vezes precisa mesmo, mas reduziu muito o uso. Gente, eu não vou deixar ele embora. Que horário você tem para me atender hoje à tarde, doutor? Gente, é muito apaixonante, é incrível mesmo. O doutor está falando, eu estou ficando assim... E daqui a pouco a gente vai conversar sobre câncer também com uma psicóloga aqui no programa, falando também dessa parte da humanização. E tem participação do nosso público, pode colocar. Recadinho da Gisela. Meus filhos de 5 e 4 anos fazem uso frequente de Aerolim e Clenil. Consigo com homeopatia diminuir ou eliminar esse uso? Gisela, consegue muito. Quando a gente tem uma bronquite, no caso o tratamento é de uma bronquite, quando eu tenho uma bronquite, eu posso atuar e a medicina tradicional ela é fantástica porque ela consegue segurar os sintomas. E claro, tem horas em que ela é fundamental. Por exemplo, se eu cair aqui infartado agora, é óbvio que vocês não vão me dar uma gotinha. Vocês vão me levar para uma UTI, eu vou lá precisar de adrenalina e todos os recursos. Só que, por exemplo, num caso crônico como um aerolim, uma bronquite dessa em que ele está usando esse remédio, tem sim como eu tocar esse corpo e, principalmente, ensiná-lo a não fazer a bronquite. O que a gente usa com esses remédios que você está usando é para segurar os efeitos da bronquite. E aí eu tenho pacientes usando isso há anos, né? Então, quando a gente consegue atuar na causa, Flávia, a gente para e não precisa ter prolongado os remédios. Mas com certeza, assim, é muito comum esse tipo de quadro. Eu acho que é bem importante a gente explicar para o nosso público quem pode fazer a homeopatia. Então, todo mundo pode fazer homeopatia. Não, eu não estou dizendo quem pode receber, quem pode indicar. Tá. Então é super importante isso. A homeopatia, assim como outras técnicas, entrou num rol, às vezes, da popularização de... Né, a gente faz um curso, às vezes, de final de semana e já sai receitando coisas. O homeopata, ele tecnicamente só poderia ser um médico. Homeopatia é um médico que se faz. Mas, claro, a gente vê, por exemplo, alguns centros espíritas onde é receitado algum medicamento, aí tem uma conduta extra-médica, vamos dizer assim. Mas homeopatia, quando eu falo em homeopatia, ela tem que ser um ato médico, porque é uma especialidade médica e é como uma acupuntura, que você tem que ter um estudo e um preparo longo, né? Não é assim um curso de final de semana que eu vou me transformar num homeopata. E falando nessa questão de longo, é um tratamento longo? A gente tem que ter paciência? Paciência a gente vai ter que ter. Até que o nome, inclusive, que a gente recebe quando senta do outro lado da mesa é de paciente. Coisa que a gente nem tem, né? Muito, né? Mas eu costumo até brincar. No consultório, né? E você sabe muito bem, a gente tem que ser não só paciente, mas tem que ser atuante no processo de cura, porque, de novo, o médico está dentro do paciente, não sou eu, o médico, vamos dizer, que vai curá-lo. Mas a gente precisa ter paciência e ele não é tão longo, dependendo do que você tem. Agora, se você tem um problema que é um problema crônico, às vezes eu pego o paciente que está há 40 anos com o processo. É óbvio que a gente gostaria de ter um resultado mágico, mas não é rápido. Eu vou precisar de um tempo. Tudo na vida precisa de um tempo, né? Para aprender. Tem que encerrar, gente, a conversa. Mas tá boa demais. Que bom, obrigada, que tá? bom, que bom, Adoro querido, sempre conversar com você. Muito Tem bom. muito conteúdo sempre Muito bom. acrescentando aqui para o nosso público. Obrigado Obrigada, pelo doutor. convite.